Olá pessoal, começamos mais um episódio do nosso Pod Ipiranga, aqui da Nova Gazeta do Ipiranga. Hoje a gente tem um assunto aqui para lá de especial, tá? Mas antes disso, a gente sempre faz a nossa propaganda do nosso jornal impresso, aqui, que a cada 15 dias está aí para você, na loja do seu comércio, nas suas casas aí pelo bairro do Ipiranga, tá? Temos 15 mil exemplares, cada 15 dias, esse jornal maravilhoso da Nova Gazeta do Ipiranga. E você que quiser fazer anúncio com a gente aqui, quiser participar desse projeto tão lindo nosso aqui da Nova Gazeta do Ipiranga, é só entrar em contato nas redes sociais aí, a gente vai falar os preços para vocês, vamos dar as dicas bacanas para vocês participarem aqui e cada vez mais crescer o seu comércio, tá bom? Hoje é um dia muito especial, que eu estou aqui com uma convidada para lá de especial também, né? Falar um pouco de terapias de vidas passadas. Olha só que assunto bacana. E para isso, eu quero convidamos aqui hoje a poderosa, a Yara dos Reis Jurkowitz. Tá certo esse Jurkowitz? Muito boa noite, Yara. Boa noite, boa noite. É um prazer ter você aqui com a gente, no nosso Pod Ipiranga. A gente já tinha conversado bastante. Li o livro dela, Terapias de Vida Passada. Depois eu vou fazer um pouquinho da propaganda desse livro para vocês. E agora, nossa entrevistada de hoje é ela, Yara, que vai falar um pouco de psicologia, de terapeuta e autora desse livro tão lindo, e vai passar umas experiências reais de terapia também e a sua própria trajetória profissional. Muito boa noite, Yara. Seja muito bem-vinda ao nosso Pod Ipiranga. E é isso aí. Tá, eu só tenho a agradecer a oportunidade. É isso aí. Vamos lá, então? Vamos lá, a história dela com psicologia. Conta um pouquinho para mim, antes da gente dar nessa terapias de vida passada, que é um assunto meio polêmico, né? Mas para quem tem fé, para quem acredita, a gente vai falar tudo isso mais um pouquinho lá para frente. No seu livro, você conta que desde a adolescência a psicologia já te chamava a atenção, né? Como começou esse interesse? Fala um pouquinho mais de você, quem é Yara, o que a Yara faz, fala um pouquinho de você para a gente, para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores também, ter esse conhecimento da Yara. Fala um pouquinho pra gente, a Yara. Então, eu tive uma infância assim muito, muito ruim, né? Quando eu estava começando a falar, e eu não lembro se depois a minha mãe contou, mas eu tinha assim vagas lembranças, alguma coisa que eu tinha medo, né? Assim, de determinados lugares e tal. Mas nunca tinha associado esse meu medinho com a minha gagueira. Eu gaguejava muito, né? Sofri muito bullying na escola. As pessoas vinham falar comigo gaguejando, né? Justamente para... Interessante foi muito difícil. Tá? E na minha adolescência, né? Quando criança foi... Aí falava, porque língua presa, né? Eu cheguei a pensar em pegar corta o cantinho da língua, aquela coisa da língua. Mas olha, criança, eu cheguei a pensar em pegar uma faquinha, uma gilete e cortar. Meu Deus, olha né? Que absurdo. Que loucura, porque, né? E naquela época não tinha psicologia, né? Não tinha o que ter, os recursos que tem hoje. Mas assim, eu sentia, sempre quando eu passava num lugar que tinha buraco e tal, eu sentia medo. Mas isso desde pequena. Né? Eu me encolhia, ficava perto da minha mãe, passava por outro lado e tal, mas tudo bem, normal. E quando eu tinha um senhor, que era amigo do meu pai, que ele gostava de crianças, eu era amiguinha das filhas dele e tal, e toda vez que ele encontrava com a gente, sempre tinha uma balinha para dar e tal, e eu não gostava daquele homem. Eu não sei porquê, mas eu nunca gostei dele. A impressão dele já não era tão boa assim para você. Eu não gostava dele, e ele era bonzinho, né? Então, às vezes, estava passando, ele estava vindo, falava com a minha mãe, vamos mudar de calçada, né? Eu evitava isso. E até que um dia, com a minha mãe mesmo, já era adolescente, passamos por uma rua, estavam colocando aquelas guias, tinha aqueles buracos. Sim. Tá? E aí a minha mãe falou, cuidado para não cair de novo. Tá? E eu falei, pô, eu nunca caí. Aí você caiu, filho, você caiu porque você era pequena, né? Você era bem pequenininha, estava correndo na minha frente, assim, você caiu. Aí eu fiquei, me conta, como é que foi esse caso, né? Eu sempre tive medo daquilo, era uma coisa que eu tinha na cabeça. E aí eles que estavam passeando comigo à tarde e tal, eu na frente, pequenininha e tal, né? E nisso veio esse senhor. Que você não gostava. Que era amigo do meu pai, frequentava a casa, e ele veio brincar comigo. Eu te peguei, eu assustei. Na hora que eu assustei, eu saí correndo.
né? E como eu estava indo perto para onde estava colocando as guias, ele correu atrás de mim para mim não cair. Só que quando eu vi que ele ia me pegar, Caiu. eu me joguei. Hum. Me joguei, bati a cabeça e tal. E ele entrou no buraco e me pegou. E eu me bati e tal. E eu estava começando a falar. Já tinha muitas palavrinhas que eu falava, né? E aí eu parei de falar. Minha mãe percebeu isso há uns 15 dias, né? Eu não estava falando mais. Quando eu queria alguma coisa, eu apontava. Deu um trauma ali naquele E quando eu momento, né? comecei a falar, eu comecei já a falar gaguejando. Era muito ruim mesmo, né? Mas olha, hoje eu falo pelos costumes. Mas antes era difícil. Tá? Aí depois, com a psicologia, aí eu entendi. Olha, isso foi um trauma. Né? Então eu fui marcada por um trauma, uma coisa que aconteceu, eu esqueci, ficou lá no inconsciente, mas que fez um bom estrago na minha vida. E isso Aí isso de pequena, foi crescendo com tudo esse. Aí eu encontrei, né, eu fazia exercício. Porque eu pensava o seguinte, não, o pessoal fala que eu tenho a língua presa, mas quando eu estava sozinha, que eu falava com as bonecas, né, na escola eu estudava e lia, e eu não gaguejava, mas eu só gaguejava perto de outras pessoas. Tá? Eu falei, então eu não tenho nada. Eu já pensava, eu não tenho nada físico, não tem nada, né? E aí foi com a psicologia, eu ouvi falar, já era mocinha, tal, que eu falei, pô, o meu negócio é psicológico. Mas eu também ainda não sabia do que tinha acontecido, né? Foi depois dessa história que eu encontrei o tal do trauma. E como é que foi a sua história com a psicologia? Como é que você sentiu? Foi através dos seus traumas? Você chegou a passar numa psicóloga na época, que era bem difícil nessa profissão? Não tinha, né? E como é que foi o seu encontro com a psicologia, Yara? Então, aí eu sempre quis, né? Arrumar. Aí eu encontrei uma amiguinha também que gaguejava, aí eu queria ensinar ela, olha, respira fundo, tal, né? E a gente se conversava bem. Mas o problema dela era outro, o meu era emocional. E com a psicologia, é assim, depois que eu terminei, né, o colegial, eu falei, o que eu vou fazer? Na verdade, eu queria fazer medicina. Mas aí eu lembrei do meu trauma, falei, eu vou trabalhar com a psicologia, quero ajudar as pessoas. Aí eu fiz a faculdade, sou Faculdade. muito curiosa, fiz a pós-graduação, depois eu estudei as outras, aí eu fiz a terapia cognitiva, a transacional, né? Eu fui fazendo, tá? E aí você foi fazendo as terapias com seus clientes. Aí eu fiz vários, fui fazer. Mas assim, primeiro eu fui fazer os cursos. Sim. Para se Né? especializar naquilo que você queria, né? Mas eu não queria trabalhar com uma coisa só. Então eu fui fazendo os cursos, análise transacional, fui fazer a cognitiva, né? Eu comecei a estudar. Você estudou aqui na Jung. Faculdade de São Marcos, no Ipiranga, né? Aqui no Ipiranga mesmo, né? Aqui mesmo. Como é que isso aí como era a estudar psicologia naquela época? Como que era? Porque hoje em dia hoje tem tanto recurso, né? Hoje é muito mais prático, hoje em dia, né? As áreas também que tinha, né? Então, era a clínica, era como fala, um trabalho com empresas, empresarial, tá? E a escolar, era praticamente essas três áreas que tinha. Quais foram as maiores dificuldades da sua formação? Na época que você estava se formando, qual foi a maior dificuldade sua? Era um livro. Livro. É muito livro, né? Não, era tudo em inglês, Ah. né? Então, tinha alguns que eram castelhano, que aí dava para estudar. Então, aí eu entrei na escola de inglês para poder estudar, né? E eu tenho ainda um pouco de inglês e tal, e até pego alguns livros para ler, né? Para não esquecer. Mas a minha dificuldade... E o que mais te marcou na época de faculdade? O que mais te marcou, assim? Fala, poxa, que momento bom, ou que momento ruim, ou que dificuldade. Um momento, assim, que te marcou na época de escola, de faculdade. Nada, assim, foi tudo acho, normal, nada foi marcante, né? Você acredita que a psicologia, olhando lá para trás, você acredita que também foi uma forma de entender a si mesma? Você se entendeu a si mesmo, fazendo a psicologia? Como é que foi? Eu não sabia. Estava tudo bem, eu já tinha resolvido o meu problema da gagueira, tal. Estava casada.
E quando eu me formei, para me pegar o certificado, né, de CRT, eu tinha que apresentar um atestado de um médico, de um psicólogo, né, atestando que estava tudo bem, que eu estava ótimo. E eu tive que fazer 3 meses de terapia. Foi aí que eu tive que fazer a minha terapia. E foi aí que eu encontrei, né, num exercício que ele fez lá, num trabalho, ele pediu para mim relaxar, não sei o que lá, fechar os olhos e imaginar que eu estivesse entrando numa casa. Aí veio, né? Tudo bem. Aí eu vi uma cadeirinha de balanço na minha imaginação. A casa estava vazia, só tinha os sinais, né, dos móveis, mas estava vazia. E só tinha uma cadeirinha de balanço cor-de-rosa. Eu tinha esquecido dessa cadeirinha, mas foi uma cadeirinha que eu tive na minha infância, quando eu era bem pequena. Eu lembro que eu me balançava nela com o pezinho levantado. E aquilo me emocionou. Aí me veio tudo, sabe? Me veio uma série de lembranças, amiguinhos, os brinquedos e tal, e eu comecei a chorar. Uma espécie de uma regressão, isso aí, Foi, né? Uma exatamente. regressão, Acho que né? foi a primeira vez, né, que aconteceu. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu achei que, nossa, o que eu faço com isso agora? Tá? Você, Por que eu me emocionei tanto? Aí eu fiz a terapia. porque eu vejo aqui que você fez várias especializações, né? Psicologia cognitiva, né? Gestalt, é isso? Gestalt, Psicodrama, junguiana, análise transacional. O que seria essa Gestalt? Gestalt. A Gestalt, Gestalt. ela é aquela que é o todo, né? Quer dizer, você faz uma Gestalt, você trabalha um determinado problema, mas E essa no conjunto. junguiana? Então, a Jung é o nosso, né, Jung, chama? nosso grande amigo Jung. Ah, tá. E Jung é onde que entra também no espiritual, né? Então, alguma coisa aí me chamou a atenção. Jung, E como que essas diferentes abordagens ajudaram a sua visão sobre a mente humana, né? Que você fez tanta coisa, o que que te ajudou aí nessa... eu era muito curiosa, eu queria saber tudo, queria aprender tudo, né? Porque a chance depois, quer dizer, tudo bem, minha graduação era behaviorista aqui, comportamental. Mas eu sempre achei o seguinte, que não tem um remédio, por exemplo, um remédio que serve para todas, né? Então, eu acho que cada situação tem que ser tratada de uma forma diferente. E eu achei que nem sempre a comportamental era suficiente, tinha que ser uma coisa mais abrangente, né? abrangente, mais profunda. Então, aí foi aonde que eu comecei a estudar Jung, né? Estudei Freud, tá? Porque é uma coisa bem lá, vai lá dentro do inconsciente. É muito estudo, Tá? né, Yara? É. Nossa, muita coisa, né? Para você poder lecionar, para você poder entender a vida das pessoas, né? E qual foi o momento assim, poxa, agora eu estou apta, vou ajudar as pessoas, eu vou começar. Você teve consultório, né? Que a gente estava conversando nos bastidores aqui. E como é que foi a sua primeira experiência com os clientes, como chamar os clientes, né? Como é que foi isso aí? Eu só era graduada, mas eu não sabia Com todo nada. mundo, né? Eu também, quando eu saí do formação de cabeleireiro, foi lá, Senac. Estudei. Pô, vai lá pra rua agora, vai atender. Vai no salão atender. Nossa Senhora, eu falei, meu Deus, e agora? Como é que pega numa tesoura? Já fiz mais de 1 ano de curso, chegou na hora de fazer o negócio e a gente dá aquele medo, aquele gelo na gente, será que eu né? consigo? Vai que eu estrago, né? É. Tá? Então, Como é que assim, foi para você isso? porque assim, eu comecei a trabalhar junto com outra pessoa, com outros profissionais, né? Então eu ficava mais auxiliando, então aí eu continuei aprendendo, né? O que significa. Aí comecei a fazer a anamnese, entendeu? E fazer as entrevistas iniciais, né? Mas eu fui entrando aos poucos. E muito curiosa, porque eu achava o seguinte, determinados casos, aquilo que eu tinha aprendido na faculdade, o meu conhecimento, eu não ia conseguir resolver aquilo, ou ajudar aquela coisa. Então eu achava que tinha mais coisa. Aonde que eu resolvi? Não, eu vou começar a estudar. O que é essa tal de análise transacional? O que ela faz? Né? O que é a terapia cognitiva comportamental?
né? Quer dizer, eu acho que cognitivo comportamental a gente sabe o que é, mas como é que isso funciona? Na prática, Na né? Como é prática, que isso aí vai né? ser, Aí né? eu fui aprendendo, né? Fazendo curso, fazendo estágio, trabalhando com outros profissionais que já estavam, né? Tal, e eu fui me aprofundando, até que eu cheguei na TVP. Por acaso. TVP, para quem não sabe, é terapia de vidas passadas, né? Até eu me confundi também quando você me abordou, mas vamos lá. Vamos entrar agora um pouco mais nessa TVP, que é o assunto, né? A gente já falou da sua carreira, como foi, como iniciou, o que você passou para estudar e Foi tudo. E hoje, com certeza, seria muito mais prático, né? Naquela época não tinha tantos recursos assim para poder ter essa profissão, né? Mas acredito que isso aí é um dom, né? Que Deus dá, né? Poxa, você tem que mudar a vida das pessoas e acaba mudando a gente, a vocês, né? Psicólogos, psicoterapeutas, acabam mudando a vida das pessoas, né? Dizem que é muito bom fazer terapia, né? Eu ainda nunca fiz, mas vejo pessoas falando que é muito bom, né? Isso agora você vai falar um pouco pra gente, né? gratificante você saber que você pode ajudar alguém. Não é? É muito, né? Muito bom. Yara, em 1988 aconteceu um episódio muito marcante com uma paciente de 22 anos. Você pode contar o que aconteceu pra gente? Como é que foi isso aí, Yara? Rapidinho. Essa menina, tá? Ela tinha. Maria, vou colocar Maria, não é o nome dela, mas Tá. vou colocar só um nome fictício. Ela chegou no meu consultório, ela estava na faculdade, agora eu não lembro se era jornalismo ou se era direito, né? Não lembro. E uma pessoa normal, sempre, né? E ela disse que quando ela completou 21 anos, ela começou a ter problemas de entendimento, de entender o que estava lendo. Ela tinha que ler, reler, né? Aí, aos poucos, ela foi esquecendo as palavras, o que significava, né? Então, até que ela estava, quando ela passou comigo, ela já tinha trancado matrícula na faculdade, porque ela estava totalmente, perdeu todo, né? Não sabia ler, não reconhecia palavras e tal. Nem ler ela sabia? Não, não, virou analfabeta. Meu Deus. Ela via e era Do nada, assim, assim. nada. Então não tinha condições, ela tinha fechado a matrícula na faculdade e estava em casa, já fazia um ano e pouco que estava. Estava fazendo tratamento com psiquiatra e tal, e não, fisicamente não tinha nada que pudesse explicar, né, essa situação dela. Então ela resolveu fazer terapia para ver o que é. E nesse dia, e ela realmente, ela não lia, não escrevia, tá? E eu sempre tive uns, assim, como você tem aqui os jornais aqui, eu tinha uns livros na minha mesa. E um dia ela chegou falando, Yara, hoje eu não tô legal, sabe? Eu não tô... Ela tinha raiva, né? Às vezes ela tinha uns acessos de raiva, e ela falava, eu tenho raiva de mim, sabe? Não sei de onde vem essa raiva, mas às vezes eu tenho vontade de me bater, mas não sei porquê, de repente, ela tinha umas coisas assim. E tinha depressão também, momentos de depressão. E fora o problema, né, Do esquecimento, cognitivo dela. de não conseguir interpretar o que estava lendo, né? Tudo, né? Conceitos, tal, ela perdeu tudo. E nesse dia ela falou que estava muito chateada, ela falou, eu quero, não dá para fazer um relaxamento? Um relaxamento físico e tal, tá? Eu falei, não quero, ela não quer falar, dá para fazer um relaxamento? Tá, eu ponho uma musiquinha e tal, eu vou relaxar, relaxamento progressivo, pau. E aí ela começou, o que aconteceu, né? O que houve? E aí eu também estava perdida, porque eu não sabia o que estava acontecendo, tá? O que houve e tal. Pô, eu sei que veio uma história muito louca aí, né? Que ela foi falando, depois aí nós sentamos. Ela começou a narrar, né? Durante essa sessão de Ela, relaxamento, ela começou a narrar uma história, né? Eu sou um rapaz, eu tenho 21 anos, né? Eu sou um rapaz, eu ia fazendo as perguntas e ela respondendo. A história era essa. Ela era um rapaz, trabalhava numa fazenda e como ele sabia, estudava e sabia ler, uma pessoa inteligente e tal, ele que era o capataz, né? Do Como é cara. que você, naquele momento, como é que você se sentiu naquele momento? Você não estava sabendo o que estava acontecendo, na verdade, né? Você estava fazendo uma terapia de relaxamento e ela começou a ver coisa, ver coisa, sentir né? coisa, Tá. né?
E quando ela voltou, aí ela falou que ela maltratava essas pessoas. Ela via esse rapaz, que era ela se sentia, que ela maltratava, ela tinha o poder de mandar matar, né? Era Os capatazes, aqueles. É. tá? E ela viu, né, o que ela faz. Assim, ela atirou no rapaz e matou. Aí ela vê a mãe do rapaz vindo, chorando, aí ela fica desesperada, me tira daqui, tá? Aí eu trouxe ela de volta. Então, nesse momento, ela teve uma regressão de vidas passadas, Eu no não caso. sabia, Tá, que legal. A gente está eu estava começando a perdida. nossa história. Isso. Aí vamos conversar sobre isso, tá? Aí, né, ela falou, o que tem a ver? Né? O que que tem a ver essa situação que você viveu agora aqui com a tua raiva de você mesma, com a perda, né, da tua memória, de processos cognitivos. Ela falou, não tem nada a ver. Mas ela falou, a única coisa que tem é que o rapaz tinha 21 anos e eu comecei a ter isso quando eu fiz 21 anos. Tá, mas não sei, isso é coisa da minha cabeça, acho que eu inventei tudo isso, não sei de onde saiu, tá? Tudo bem. E ela lembrava tudo aquilo que ela falava para você mesmo, ela lembrou na hora. Você vai lembrando, porque você não Tá. fica inconsciente. Eu Tá. não faço hipnose inconsciente. Você lembra de tudo, Tá. você tá lá. Aí na hora que ela estava saindo, estava nos despedindo, ela olhou no livro e leu o título, né, do livro que estava. Aí ela leu, falou alto, depois ela voltou e começou a ler. Aí eu falei, ué, mas você está lendo? Como que você está lendo? Ela falou, não sei. Yara voltou tudo, eu estou lendo. Aí ela começou a ler, pegar as coisas. Então quer dizer que depois dessa sessão, ela do nada, deu um start nela, ela foi lá e começou a ler, entender as coisas que estavam acontecendo. E aí, na conversa, eu comecei, sabe, assim, bem... Olha, então tá, essa pessoa não é você, né? Veio... Eu também não sabia, gente. Eu não sabia o que estava falando. Eu nem sabia trabalhar aqui. Falei, bom, de qualquer forma, era um rapaz, não é você. Sabe? Você tem que... Não tem nada a ver com você e tal, tal. A gente trabalhou nesse sentido. Né? E eu não sabia. Não sabia. E foi quando... E o que você falou para ela na hora? Você falou, vou pensar? O que foi? Eu falei, eu também não sei. Exatamente. Eu vou E foi aí nesse momento que você te despertou assim. Eu também não sei. Não era a minha área, né? Falei, eu também não sei. Vou ser sincera com você, eu não sei o que aconteceu aqui. Tá? Mas aí foi aí na hora, depois que a gente trabalhou e que conversamos, que ela foi embora e ela começou a ler. Aí eu falei, pô, ela fez de... isso aí. É um trauma, ela né? me enganou. Eu achei que ela tá me enganando, tá tirando sarro da minha cara, né? Você pensou, lógico, eu né? pensei, pô, Poxa, mas você... tudo que eu estudei até hoje, eu tô aqui no... Aí eu falei, você tá brincando, né? Vão. Ela falou, não, Yara, ajudou, tal. Aí chorou, papapá, chegou em casa, contou pra mãe, pro pai. Depois me ligaram, né, tal. Aí eu fiquei pensando naquilo. O que aconteceu? Aí eu fui numa festa. Como não existe o acaso, eu fui numa festa depois, algum tempo depois, 1 mês, 2 meses depois, e encontrei lá uma psicóloga que fazia essa tal de regressão à vida passada. Né? E aí você, depois disso, você se interessou? Foi se interessando por isso? Eu caso para ela, falei, ela recordou uma vida passada. Tá? Aí, a partir disso, aí eu fui fazer o curso, né? Então, foi acho que a segunda turma aqui no Brasil que foi feito. Então, eu fiz o curso com a primeira turma que se formou lá nos Estados Unidos. Tá? Então, eles montaram, né, o IBAT, tá? IBAT não, a ABTVP, que é a Associação Brasileira de Terapia Passada, e esse grupo de profissionais que abriu o curso. Aí eu fui fazer esse curso. Tá, então vamos lá, vamos entrar nas terapias, né? Que muito interessante, até aqui muito, né? É interessante, né? Para quem nunca ouviu falar, vamos lá, né? Uma autoexplicação aqui. O que é terapia de vidas passadas? Fala um pouco de uma maneira mais, né? Clara para as pessoas poderem entender isso. Pois é, terapia de vidas passadas, você sabe, ela não é aceita pelo CRP, né? Porque terapia de vidas passadas, ela trabalha com a hipótese reencarnacionista, da reencarnação. Né? Então, o CRP não liga a terapia de vidas passadas com a ciência. Tá? Então, não é nem psicologia.
né? Então está mais do lado da filosofia. Do lado da filosofia eles aceitam, mas a psicologia não aceita TVP. Tanto é que eu não posso colocar no meu cartãozinho psicólogo e trabalhar com a TVP no meu consultório. Então, o que que eu fiz? Eu tenho que trabalhar com essa TVP. Aí eu fui fazer o curso e tal, né? Não acreditava, aí eu me coloquei lá como numa das aulas para a professora me fazer a regressão, aí eu falei, eu vou inventar tudo. Aí aconteceu também uma série de coisas que não estava, mas estava na minha cabeça, aí eu comecei a acreditar. Aí eu levei mais a sério. Mas assim, eu me perdi. Na terapia das vidas passadas. Como que funciona a sessão? Você estava falando sobre o que é a terapia, que ela não pode ser, a terapia de vida passada é um profissional da psicologia, então quer dizer que ela não pode exercer dentro da psicologia. Da psicologia. E aonde que é o momento que você Senão, possa o exercer? CRP não Como proíbe. terapia? Você usa ela como terapia? Então, mas aí, como eu já tinha feito vários cursos, transacional, cognitivo, não sei o que lá, e cada curso desse tem as suas técnicas. Então, eu comecei a ver, eu posso usar as técnicas da psicologia para fazer a TVP. Aí eu fui estudar, porque eu era católica, apostólica, romana, não tinha nada, né? E não entendia nada de reencarnação. Aí entrei na federação daqui de São Paulo, né? A Federação Espírita de São Paulo, fui fazer um curso para aprender. O que é esse tal de reencarnação, como é que funcionava, tal. Porque como era vinculada à religião, ele não é. Tá? E isso é a RP que vinculou, por causa de aceitar a possibilidade da pessoa estar, né? Aceitar a reencarnação. Mas aí eu falei, eu vou trabalhar. Como é que eu posso trabalhar com isso usando a ciência? Tá? E tudo aquilo que você tinha estudado na psicologia. Exato, também, né? eu tenho que, isso existe, sabe? Mas como é que eu posso? Então, o que eu faço? Eu trabalho com as técnicas da cognitiva, porque eu trabalho o pensamento, né? A percepção, ou seja, todo o processo cognitivo e comportamental. Tá? Então, eu uso algumas técnicas da terapia cognitiva, né? A análise transacional, que são os papéis, tá? Inclusive tem um ditado lá, né? Que é esqueci o nome do fundador da análise transacional, Eric Berne, tá? Que todos nós nascemos príncipes e princesas, mas que a educação nos torna sábios. Interessante. Profundo. Aí eu me interessei, falei, vou estudar esse negócio. Aplico técnica da análise transacional. Tá? Então eu uso, né? Aí eu tornei. Então o meu trabalho é científico. Porque eu não falo para ninguém que, não, você realmente regrediu uma vida passada. É isso. Eu não sei. É o que está lá. Mas aí eu também estudei o Jung. Tá? Aí eu estudei Maslow. Eu estudei outros filósofos que, inclusive, falavam da mente universal. Que quando nós nascemos, né, a nossa mente já traz todo o conhecimento do universo. Tá? Ou seja, ela está tudo ali, né? Está tudo aqui, nós sabemos tudo. Né? Só que isso aí tem lá, né, o aparelho psíquico de Freud. Aí eu entrei nisso. Que loucura, né? Aparelho psíquico de Freud, então, tudo isso que a gente esquece, né? Mas tem coisas que você tem facilidade, você tem aquelas ideias relâmpagos de onde veio isso, né? Você nunca fez uma coisa tal e você acerta na primeira, mas você já sabia fazer isso? Não, nunca fiz. A gente já sabia, só que está tudo aqui, tá? Oi, Yara, me fala uma coisa, como é que funciona uma sessão? Né? Porque tem muita gente que não sabe, está assistindo esse programa, né? Qual é o momento que eu devo procurar uma sessão, seja ela de psicologia, seja ela na terapia de vidas passadas, onde eu vou... Porque, pelo que eu estou entendendo, quem utiliza essa técnica, é uma técnica, se eu posso chamar de técnica, é o profissional. No caso, você como psicóloga, terapeuta, né? É de cada paciente, qual é o momento que você usa, como que funciona uma sessão de
terapia ou psicologia nessa situação, né? E a pessoa entra em hipnose, como que é? Eu já entrevistei, inclusive, um hipnólogo aqui, e a gente desvendou várias situações, achei muito interessante. Ele me hipnotizou aqui no programa, foi bem legal, né? E aí a gente passando agora esse release todo seu aí, né? Como que funciona, de fato, uma sessão de terapia ou de Então, psicologia? que Que momento que eu posso procurar? Qual é o momento que eu tenho que procurar? Porque eu vejo por aí muitas pessoas com muitos problemas, vários problemas, né? Seja ele cognitivo, né? Seja ele traumático, né? Seja ele qual for. relacionamento. Né? Relacionamento, um bloqueio, uma depressão, né? Qual é o momento que você, como uma profissional, né, está contando a tua história, vai entrar dentro do seu livro, os seus pacientes passaram por você. Eu quero saber qual é a hora que eu devo procurar? O pai que está assistindo esse programa, qual é a luz que ele vai ter para poder assistir esse programa, para poder falar, poxa, meu filho está passando por isso. Eu acho que é a hora de eu procurar uma psicóloga, uma terapeuta, de repente de usar essa técnica de terapia de vidas passadas. Você acredita em vidas passadas? Olha esse monte de... Olha tantas perguntas que eu estou te fazendo, né? Mas vamos do comecinho aqui. Como é que funciona uma sessão de terapia? Fala para mim. Então, aí, de repente, vamos supor, posso usar você? Pode, estamos aqui. Você é uma pessoa que, de uns tempos para cá, você está com uma série de problemas, você não consegue... Vamos entrar num plano emocional. Tá? Relacionamento não está dando certo, e você está se sentindo para baixo, tá com depressão, né? Tudo que você faz dá errado, sabe? Aí você vai contar para um amigo para desabafar, teu amigo acaba com você, você não conta para Xinga, sai dessa, vai. Conta para todo mundo fica sabendo, tal. Ou seja, não dá mais. Né? Aí começa a arrumar porque nós somos um todo, né? Então, dói aqui, mas aí começa a doer o resto do corpo. Então, aí você vai mexendo com o teu emocional, com o teu sentimento. Você vai se sentindo com vários problemas. Tudo não é um acaso, né? Que você fala que não existe um acaso, né? O acaso não existe. E aí a pessoa... É esse momento que a pessoa deve procurar? Não existe um acaso, né? Porque tudo está dentro. A gente sabe, né, o que vai acontecer. Eu acho que a gente se dirige para um determinado... eu não vou pegar esse ônibus, não. Vou pegar o próximo. No próximo você conhece alguém. Tá? Então não existe o acaso. Tá? Então tem alguma coisa a mais lá. Tá? E... Aí a pessoa fala assim, poxa, não era para fazer isso. Mas, olha, só que perdi o avião. Olha, não era para estar naquele avião. O avião caiu. Não era para eu estar ali. Nossa, isso aí não é um acaso? Você não tinha que estar lá. Não, você não tinha que estar lá. Né? Por que as pessoas outras morreram e... Por que você trocou de lugar com o outro? Você saiu e o outro entrou, outro morreu, você não. Com o outro, tá. Né? Tudo tem uma explicação. Lá no Sim. fundo a gente sabe, não é o nosso horário. Nós temos nosso roteiro. Se é nosso roteiro, né? Eu não sei, eu vejo assim. Até de onde falava isso muito? Que o Deus está dentro de... Por isso que Deus está em todo lugar, porque Ele está em nós. Tá? E Deus é aquilo que nos dá a vida, né? Que faz o corpo, que faz acontecer. Porque espíritos nós já somos. Uhum. E somos criados por Deus. Tá? Então, eu via antes Deus como um velhinho que ficava lá em cima de uma nuvem, ficando... Olhando para mim para ver se estava fazendo alguma coisa errada. Como se só existisse você, né? Sabe? Mas eu não entendi. Mas como que ele pode estar em todo lugar? Porque ele é Deus. Então agora eu entendi que Deus tem presente, né? Está dentro da gente. Tá? Então nós sabemos tudo, porque a gente já nasce sabendo. Tá, e aí a pessoa entra lá, vou lá procurar terapia, vou procurar a psicóloga porque eu tô com problema, eu preciso desabafar, meus amigos, quando eu falo alguma coisa para meus amigos, ele acaba falando para os outros, vira uma bola de neve, meu relacionamento não tá bom, olha, perdi meu emprego, a pessoa tá lá, toda cabisbaixa, poxa, acho que é a hora de procurar uma psicóloga, uma terapeuta, eu vou lá procurar, e aí como é que... o pessoal mesmo fala, vai fazer terapia, cara. E aí como é que você vai passar essa visão de fazer uma regressão? Porque muitas das regressões que a gente percebe, quando a pessoa entra com essa técnica,
é para tirar alguns resgates, né, de traumas, né, como você mesmo disse, né, a pessoa não lia mais, não escrevia mais, não tinha entendimento, de alguma maneira ela foi barrada, de algum momento ela foi bloqueada, né? E aí vamos lá, vamos fazer a terapia, vamos lá. Isso aí, você usa a terapia de vidas passadas. Qual é o momento que você usa essa técnica? Ou qual é o momento que você usa só a psicologia do seu entendimento, né? Tudo que você estudou, você entra com a terapia de vidas passadas, fazendo aquela regressão de vidas passadas. Pessoa que não acredita, como é que... Fala para mim Então, sobre isso, eu quero que você fala para mim. Então você vai para coisa porque você tá mal. Sim, Existe ok. a tal da anamnese, né? A entrevista inicial, que eu vou vasculhar a tua vida. Né? Desde qual é o motivo que você está lá? Você vai me contar. Depois aí a gente vai fazer a tua ficha, né? Então você vai eu vou te perguntando e você vai falando. Eu vou saber da tua história, da tua vida, está tudo lá. Né? Problemas que você passou, como foi a tua infância, como foi a tua adolescência, coisas que você lembra que aconteceram com você que te traumatizou, você tem um trauma consciente, tá? Então, tá, eu tenho uma ficha. Aí não é que eu vou deduzir, eu vou ter uma hipótese do que pode ter pelo seu conhecimento de estudo, claro. Tá? Ou seja, a pessoa vem e diz assim, às vezes, eu acho que eu sou uma outra pessoa, eu não me vejo como eu me sinto outra pessoa, tá? Então, dependendo da história, ou uma raiva que tem do pai, né, da mãe, tá? Eu não consigo, de um filho, né? Eu quero pegar, eu quero agradar, depois eu sinto remorso. Não consegue transmitir amor, né? Que as pessoas cegam. E tudo isso... coisas assim pontuais, né? Então, a gente fala, pô, esse é o caso sugestivo de uma terapia mais profunda. Né? Então, quando a pessoa não entende por quê... Então, quer dizer que através dessa anamnese que você faz, né? E aí é que você vai determinar, gente, eu vou entrar com uma regressão. Mas não é logo de cara, não. Tá, então, mas é assim, depois de todo esse contexto, né? Você vai trabalhando a pessoa, tem um tempo, né? Tem um tempo para tudo isso, né? Tá achando você que vai numa sessão de terapia aí e vai estar tudo resolvido na hora? Nossa, fui na terapeuta lá na primeira sessão, já resolveu. A terapia de vidas passadas é rápido, é coisa assim de mesmo. Tá, mas a pessoa não vai lá, olha, vim aqui fazer uma terapia de vida passada. Não, né? Não é assim, né? É isso que eu quero dizer, né? É como você falou. É por curiosidade. Existe uma anamnese da pessoa, e onde você, como profissional, você vai captar todas essas ideias, essas mensagens, o que te passa na vida dessa pessoa, né? Você vai, aí, através daí você vai distinguir realmente qual é a técnica que você vai usar. Certo. Tá? E qual é o momento que você usa, por exemplo, a hipnose? Você também faz hipnose? Não, eu trabalho com a regressão, mas sem a hipnose. No começo eu trabalhava com a hipnose, tá? Eu usava muito o Freud, depois se o Freud largou a hipnose, porque não estava dando certo, né? Mas em algum momento também era eficiente também, né? Sim, né? Mas aí eu li sobre o Milton Erickson, que era hipnólogo também, psiquiatra, hipnólogo, mas ele trabalhava, era mais aberto, né? Ele trabalhava com a criatividade da pessoa, com a imaginação, com a vida que a pessoa, do dia a dia que a pessoa trazia. Então, tudo isso ele usava tudo isso para fazer o trabalho. Eu achei interessante. Então, eu já tinha os dados, né, da pessoa, eu já conhecia bem a pessoa, então eu falei, aí eu comecei a trabalhar também com a regressão. Com a hipnose de Milton Erickson. Tá. Nos amigos aqui. Então quer dizer que cada paciente é um jeito. É de um né? jeito. Então, vou usar essa técnica vou usar aquela, outra, né? Porque às vezes nem todo paciente, nem todo não, a maioria dos pacientes são cada problema diferente um do outro. Cada pessoa é individual, não é? Sim. E aí você, como profissional, você vai lá, olha, vou usar essa técnica, vou fazer isso, regressão. As pessoas não têm medo de fazer essa regressão? Tem muita gente que tem curiosidade. Aí por curiosidade eu não faço. Tá. Então eu que vou decidir, né? Se a necessidade de se fazer algo mais profundo ou se é alguma coisa que dá pra gente trabalhar agora. Os medos que as pessoas têm. Medo de bicho, de barata, alguma coisa assim, de bicho. Medo de escuro, fobia. Essas situações, né?
chegam até você, é tratado como isso, Yara? Então, nós vamos ver isso até no bate-papo aqui, de onde vem o medo do escuro. Às vezes ela lembra de uma situação que aconteceu, estava no escuro, e Traumatizou, a né? partir disso, a pessoa começou a ter medo de ficar no escuro. Né? Ela ouviu uma história que no escuro apareceu um fantasma, não sei o que lá. Então, isso ela tem no consciente dela. Tá? Então, você trabalha a parte cognitiva. É possível se libertar de alguns medos com a terapia? Com certeza. É Sim. possível se libertar de algum trauma? É real? Você como profissional? Porque muita gente, terapia é para coisa que não tem o que fazer. De ter dinheiro. Terapia é para quem tem dinheiro. Isso é coisa para riquinho. Isso é para coisa realmente para quem não tem o que fazer. Eu lá tenho tempo de fazer terapia. É frescura. Eu lá tenho frescura. Tal. Qual é o recado que você deixa para essas pessoas que pensam dessa maneira, né? Porque acaba afastando as pessoas que querem procurar, às vezes, né? O próprio pai dentro da casa, ou a mãe, né? Mãe, vou fazer, o que você acha de fazer uma terapia? Mãe, passar num psicólogo. Isso teria que ser partido dos pais, né? E às vezes a pessoa mesmo se sentindo nesse momento, aí as pessoas acabam sendo broxadas, né? Isso é coisa de Mauricinho, isso é coisa que não tem o que fazer. Qual é o que você fala para O teu mal, o teu mal, vai trabalhar. Vai trabalhar, teu mal é trabalho, você é vagabundo, é isso, aquilo, né? E o que É. você diria para essas pessoas que têm esse tipo de pensamento? Então, aí nós vamos trabalhar, é o pensamento, você falou tudo, porque a psicologia é pensamento. Tá, né? mas assim, Vamos o que trabalhar você parte a diria parte. agora? Tá As ganhando- pessoas estão assistindo o seu ao programa aqui, Ara. Vamos lá, né? Responda isso para mim. As pessoas estão assistindo aqui. Aí, todos esses traumas que eu falei aqui, o pai xingando o filho, a mãe, né? Isso é coisa de gente frescurenta. Isso não é. O que você diria para essas pessoas que falam contra as terapias, que psicólogo é problema para quem só tem viciado, droga, usa, né, alguma coisa assim. O que você fala para mim sobre isso? Dessas pessoas? Então, você tenta colocar, você não posso obrigar ninguém a fazer terapia. Sim. Né? Tá? Mas você pode, eu explico, né, que é uma questão que é dela, né, que é dela, que a terapia vai entrar, vai fazer, né, com que ela entre dentro da cabeça, do pensamento dela, e ela vai entender por que essas coisas acontecem. A partir do momento que ela entender por que essas coisas acontecem, aí a gente dá para trabalhar, para consertar tudo. Eu já diria assim, quem tem que procurar um terapeuta é você, porque, né, quem precisa de um psicólogo é você que está falando que não existe, que não é, que é descrença de tudo, então, você né? já fez, A espiritualidade. Você fez, você conhece? Então, como é que você pode falar de uma coisa que você desconhece? A gente precisa conhecer para depois ter uma opinião. Muitas pessoas questionam a terapia, né? Se ela é de vidas passadas, se ela é uma ciência ou espiritualidade, né? E como que você responde a isso? A terapia de vidas passadas, ela é uma ciência, né? Ou ela é uma espiritualidade? Eu acredito que ela está assim, ligada mais à espiritualidade, tá? Porque desde lá, tem épocas remotas, já se colocava, né, o homem, via o homem como um ser. Até porque você precisa de uma crença, né, para acreditar nisso, né? Corpo, mente e alma. e alma, tá? Mas não tinha o espírito. Freud mesmo chegou a essa conclusão, tá? Quer dizer, tudo bem, o homem, né, tem a mente, né? Ele tem o corpo, a mente E a alma. e a alma, mas tem alguma coisa a mais. Que a alma e espírito é a mesma coisa, mas não é. Né? Se diz que o espírito enquanto ele está no plano espiritual. Na hora que você ganha a vida, aí você vira alma. Tá? Isso eu aprendi lá, estudando na federação. Então vamos investigar. Se você está afim de investigar o que está acontecendo, você está aqui, né? Porque vamos ver, ainda vai na anamnese, já tomou quantos remédios, se tomou remédio e tal, não adiantou. É mais uma experiência. Você já fez tantas coisas, por que não? Sabe? Se não quer fazer comigo, porque às vezes você não vai caminhar nada, né? Você não quer fazer comigo, você prefere fazer com uma outra pessoa, mas eu acho que dizem que não pode ser associado com amigos, né? A psicologia, não. Por que essa... Não pode, porque a amizade tem... influencia muito, né? Porque até o psicólogo não pode ser amigo. Né? Por exemplo, o paciente sempre às vezes convida o psicólogo, vamos tomar um café,
A minha filha vai fazer aniversário, gostaria que você fosse, traz. A gente pode aceitar isso. Mas você não consegue ter a Interfere. separação? Porque, poxa, você acaba pegando uma Não dá amizade com pra a separar. pessoa, né? Não separa, A pessoa não separa, né? tá? E nem você, porque aí fica social. E Tá? E o psicólogo me tem que explica ficar trabalho. dá uma explicação psicológica para mim. Por que essas memórias aparecem? Já que a psicologia não trata isso como psicologia, a terapia de vidas passadas, né? Mas em que momento, que tipo de explicação que você poderia, você como uma psicóloga formada, já trabalhou horrores aí nessa área, uma explicação psicológica para essas memórias que aparecem no caso aí? Pô, se fazer a regressão, a mulher viu do tempo dela lá atrás, que ela foi uma escrava, que ela foi uma princesa, que ela foi uma rainha, né? Porque faz a regressão. E quem acredita, quem tem fé nesse tipo de coisa. O que a psicologia, nesse caso, né, que eu peguei aqui, o que ela explica? O que você tem de explicação para isso? Então, eu entro lá na divisão de Freud, aparelho psíquico de Freud. Tá? Vamos lá. Então, nós temos, Freud colocou nossa mente dividido em superego, né, que tá tudo, o ego é consciência, né? Então, tudo aquilo que é consciente, que você lembra, tá? Sem precisar se esforçar, tá no superego, né? E aí tem o ego, a consciência, né? Que tem coisas que, momentos, experiências que ficam alojadas no ego, na consciência. São aquelas experiências que você tem que você esquece, mas de repente você lembra. Sabe, por onde que eu coloquei a chave do carro? Ah, já sei, tá aqui. Né? Porque às vezes a gente faz alguma coisa assim no automático e não percebe onde guardou. Aí você tem que parar onde que eu... né? E isso é o ego. É muito complexa a mente da gente, né? Tudo muito complexo, né? A mente humana, né? Por isso que Freud dividiu direito, porque era tudo misturado, ninguém entendia nada. Né? Então veio Freud lá e dividiu o aparelho psíquico. Aí ficou mesmo mais fácil para entender. Abaixo do ego, aí nós temos o id, que é o inconsciente. Inconsciente é inconsciente. Não adianta você ficar pensando e tal, assim, que ele não vai vir. Né? Você não lembra, tá lá, morreu, tá lá. Morreu não, ele tá vivo porque tem uma energia. Você imagina uma fogueira quando ela está terminando, né? Então existe só o carvão e as brasas, assim, seria o nosso consciente. Né? Às vezes você pensa que está tudo apagadinho, mas se você colocar o pé lá, vai queimar. Né? Porque as brasas ainda estão lá. Tá? Então, o nosso inconsciente eu vejo assim, mais ou menos isso. São memórias, né, que foram projetadas, e assim, entrou lá, passou pelo consciente, e foi lá embaixo. Eu vejo o inconsciente como se fosse um poço. Né? Então, tá tudo, mas tá lá, você só não lembra. Mas as respostas de tudo tá lá. Tá lá. E aí você acredita que todos nós carregamos memórias além da vida atual? Você acredita nisso? Olha, se a regressão, se a reencarnação é um fato, se ela realmente existe, acredito sim. Tá? Se eu já tive uma outra vida antes, num outro corpo, numa outra época, tá? Tudo aquilo que você eu acredita lá nesse poço, nesse fundo, esse poço aí que você acabou de falar, né? Nessa fogueira que tá apagadinha lá, e se você botar o pé vai te queimar. Então, se você acredita que se você fizer uma regressão, né? Que já provou para você, aqui no livro você fala também bastante sobre isso, né? Quer dizer que se eu botar minha cabeça no inconsciente, né? Fazendo um tratamento lá tal, você acha que naquele inconsciente eu vou me lembrar das vidas passadas, eu vou me lembrar do que passou. Não, muitas pessoas lembram, sim, não são todas, tá? Tem muitos casos que a pessoa jura que ela não é, né? A gente, como profissional, sabe. Não é, ele não regrediu a vidas passadas. Mas é algo que está lá no inconsciente dele que a gente vai trabalhar. Tá? A gente reconhece isso, né? Não, olha, esse livro aqui eu recomendo, gente. Eu coloquei só 5 casos, né? Eu ainda não terminei de ler, confesso para você, está na metade. Mas a primeira história também, ela é uma coisa de louco, né? É uma terapia que você faz com pessoas que passaram por aqui, né? E nós já citamos um caso aqui, né? Que ela voltou a ler, voltou a escrever, voltou a ter essa memória. Porque a gente hoje, como a gente está tendo essa longevidade,
das pessoas, né? E acaba que a gente entra num período as pessoas estão entrando num período de demência, né? Sem misturar o Alzheimer com a demência, porque são parecidos, mas são diferentes, né? Pela ciência, pela psicologia, a gente também sabe sobre isso. Então, as pessoas vão perdendo a consciência, vão perdendo a memória, vão perdendo... E a psicologia, e muitas pessoas, às vezes, as pessoas acham que a pessoa está em depressão, e aí confunde a depressão com a demência. Como é que é essa loucura que a gente está vivenciando hoje com a longevidade? Porque antigamente, com 60 anos, as pessoas já eram consideradas bem velhas, idosas, e morria com 64, 65. Quem chegava nos 70, meu Deus, era o 100 de hoje. E hoje não, hoje as pessoas estão vivendo 80, 90, 100 anos, estão passando dos 100 anos hoje. Estão trabalhando aí. Muitas delas. Mas muitas delas, né, estão perdendo as memórias que passou, né? As pessoas com os 80 anos, 84, 85, já começa a apresentar essa carga da demência na pessoa, nela. Mas, você já pegou algum caso sobre isso? Não. Será que realmente é só demência? Ou a pessoa realmente, de fato, teve algum trauma? Porque no decorrer da vida, não precisa ser um trauma de infância, mas um trauma da vida atual também. Eu posso ter, por exemplo, hoje, com a idade que eu tenho, ter um bloqueio na minha vida e, de repente, desandar um negócio. Não pode? Pode. Né? Pode. E aí eu tenho que fazer o quê? A terapia, o tratamento, psicólogo. E você vai entender, na verdade, o que é o que está se passando. Muitas vezes um trauma você esquece. Tem um filme que eu assisti há muito tempo que a mulher... descende, né, artista lá, a personagem, descendo a escada e viu o marido beijando a melhor amiga dela, tal. Na hora ela escorregou, caiu, a Eva Cristina caiu. Quando ela voltou, assim, todo mundo socorreu tal, ela voltou sem enxergar. E ela também esqueceu o que ela tinha visto. Ela perdeu a visão e esqueceu a cena que ela tinha visto, que foi o trauma. Tá? Então, ficou cega em virtude do trauma. E a mente dela, na verdade, fez com que ela esquecesse aquilo. E ela esqueceu. Né? Até que um dia ela foi voltando. Mesmo assim, ela esqueceu, mas ela olhava, ela começava a perceber, né, uma coisa estranha com o marido porque eles achavam que ela não estava enxergando, ela estava vendo tudo. Aí ela entendeu, aí ela lembrou de tudo. Tá? É um filme que eu assisti há muito tempo. É mais ou menos isso. Né? Às vezes você perde a consciência porque você não, às vezes você não quer lembrar mesmo, né? A tua mente te protege. Agora o Alzheimer e tal, você pode ser mesmo um problema da idade, uma doença. É físico mesmo, é um né? problema físico, tá? Entendi. Eu Mas também não tive ninguém com... Não, né? Porque é recente, as coisas são muito, né? Isso aí requer um estudo maior, né? Viu? Porque trabalhar com uma pessoa com Alzheimer para regredir, para ver o que ela lembraria. Porque é isso, né? O problema é você conseguir fazer uma pessoa com Alzheimer, né? Tentar regredir, né? Como eu entro no inconsciente dela, né? É uma loucura, o né? Alzheimer dela é a nível de ego. Eles que, né? Tá no ego, mas não tá, o inconsciente dela tá lá. Tá lá, né? Se eu vou entrar na mente consciente, eu posso encontrar. Então, se tem algum problema, também, né, emocional, a gente encontra. Porque, sabe, eu acho engraçado, porque querendo ou não querendo, a pessoa, quando ela tá com esse problema, né? Vamos pontuar agora com o Alzheimer, né? Ou com a demência, por que ela volta a lembrar de pessoas lá da infância, da mãe, da irmã, né? Fala muda o nome das pessoas. Fica preservado. É bem louco isso, né? Porque a pessoa acaba voltando lá no passado, né? Será que tem essa regressão? Ela vive sozinha, o passado. ela vive o passado. Chama a mãe de filha, chama a filha de mãe, de irmã. Né? Uma coisa bem louca que eu vou abordar um assunto desse tão breve sobre isso. Nunca tive um paciente assim, viu? Mas é interessante. É muito interessante, né? Porque se você parar para pensar, né? Para pensar, a gente para pensar, é uma coisa louca, né? Você tá como psicólogo. Por que será que a pessoa regride a vida dela? E muitas vezes a pessoa que está com Alzheimer, com a demência ali, ela volta lá atrás mesmo, quando era pequena, quando era irmã, chama a vizinha de irmã, chama a amiga de irmã.
a boneca, bonequinha, pega a tá boneca, ali, cria a boneca, né? É uma coisa louca isso aí, né? Meu Nossa, Deus do céu. Mas eu quero mostrar aqui, aproveitar que o tempo passa, hein, Pois menina? é, que Passa, pena, passa, né? passa, Olha aí. passa. Olha só. Esse aqui é o Terapias de Vida Passadas, tá? Religião ou Ciência? Fica a questão aí para vocês lerem. Yara dos Reis é um livro que eu estou na metade desse livro, confesso. Ela fez uma uma dedicatória maravilhosa para mim. Um livro mega interessante, tá, gente? Onde a pessoa adquire esse livro aqui, Yara? Então, olha, direto que eu fiz, a editora é a Perencim Limitada, lá em Juiz de A gente Fora. vai deixar seu arroba aqui, as Deixa coisas, tudo, tudo tá? direitinho. Para as pessoas tiverem Mas, interesse em geralmente pegar as esse pessoas estão livro. ligando para lá, Tá. tá vendendo, viu? Tá, imagina, que é super Tá interessante vendendo, isso aí. Eu inclusive, tenho para lido, fora. eu tenho lido ele nos meus intervalos, que minha vida é tão corrida, mas eu me interessei bastante, mesmo porque existem coisas que você se vê no livro, né? Você olha, você fala, nossa, isso passa Exatamente, comigo. a ideia é essa, é Nossa. você repensar, você lê a história e repensar você. Você acaba fazendo uma terapia além do livro, não é? Você se encontra. Exatamente, você se encontra, você Tem vai buscar uns resgates, toda- né? São 5 histórias que tem aí, são reais, são fatos reais. Lógico que a pessoa não está identificada, mas os 5 só tem, inclusive, aí uma artista, tá? Da Globo, que fez, Sim. então, lógico, você, né? Não está identificada. Mas tem a última, como é que fala? História? A última história é de arrepiar. Eu não cheguei nela ainda, danada. Vai- Agora que eu vou Você até vai o fim. chegar em casa e vai começar a ler. É. É E de qual é a principal mensagem que você quer deixar com esse livro para as pessoas? É o seguinte, tá? Isso é só um livro, é uma experiência minha, né? Que vem dos meus estudos. Não é só da um minha livro, não, mas são curiosidade, histórias, né, que tem tá? aqui, As né? São histórias são histórias, reais, tá? Eu acho que é o respeito que você tem que ter com a pessoa, né? Se é uma, não é? Tem gente que fala, eu vim aqui porque eu quero fazer uma regressão. Não, não é assim que funciona. Eu vou decidir, ela vai me contar o que está acontecendo, a história dela, como que ela. Aí eu vou decidir se é caso de regressão ou não. Eu tenho curiosidade para fazer. Não, não vai dar certo. Por curiosidade não vai. Você tem que ter um. Capaz de se traumatizar até, então, inclusive, né? Não vai para lugar nenhum. Não vai, entendeu? Porque você está lá só. Deixa eu ver. Você está testando o profissional. Sabe? Você não foca, você está testando. Aí você fica lá, mas não vai para lugar nenhum, só vai tomar meu tempo. Você acha que terapia é só para quem tem problema? Não necessariamente, às vezes é até bom para evitar problemas, né? Se autoconhecer, né? De É. levar essa experiência Sabe aquele para negócio? fora. Entra dentro de você, tudo é pensamento. Porque todos nós Sabedoria tá todos tudo nós na temos um cidade pouquinho dele. de psicologia, na verdade, não é, Yara? Né? Eu, como cabeleireiro, você não tem noção como que a gente é um psicólogo na nossa profissão, né? Porque, nossa, é tanto acontecimento, e aí a gente usa um caso de uma para o caso da outra, né? Uma história que conta uma, outra história também. Você acaba meio que fazendo um E aí você trabalho. acaba dando uns conselhos. Exatamente. Conselho é bom? Sim, desde Sim, que sempre seja é um bom. conselho honesto. Ou aquele né? ditado, se o conselho fosse bom, a gente vendia, A não gente se sempre dá. procura, mas o conselho é assim, sabe? Olha para dentro de você, mesmo que tá a resposta. Eu acho que tá o melhor dentro conselho é de aquele, você. olha, teve uma pessoa que falou isso, 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 mas ela fez isso e deu certo. É um conselho Pô, bom. deu certo para ela, ué. Tudo Ah. bem, entendeu? Sabe? Mas cada um vai ter o teu jeito de dar certo, né? Mas é aquele tão igual, eu vou fazer igual ela fez, que deu certo para ela, vai dar certo para mim. Não necessariamente, porque o problema dela é outra pessoa, pensa diferente. Yara, entendeu? qual é o conselho que você daria para uma pessoa que está buscando o autoconhecimento? Porque tem pessoas que não se encontram, não se acham. Olha, hora está fazendo um estudo uma coisa, hora para, hora estuda uma coisa, hora está fazendo um trabalho, hora está fazendo outra coisa. Não é isso que eu quero. Né? Não se encontrou. O autoconhecimento ele é super importante para a vida das pessoas. E qual que eu te perguntei aqui, que conselho você daria? Olha o conselho aí. Qual você, como profissional, melhor do que você para dar esse conselho aqui para a gente, né? Quem está assistindo aí, que está buscando o seu autoconhecimento, qual conselho você daria? Olha, como eu disse, está tudo dentro de você mesmo, sabe? É entrar para dentro de você, né? Com os teus pensamentos, que a resposta está lá, né? Lógico, às vezes a gente fala com um, fala com outro, mas está tudo dentro de você. E a gente costuma falar isso para as pessoas, sabe?
né? Entra dentro de você, procura saber, né? Entra no teu íntimo, sabe? Então, porque A às sua vezes a gente dá intuição, né? Vai pela sua intuição, intuição, né? sabe? Ou vai procurar ajuda, de repente mesmo, né? Com alguém que possa te ajudar. Eu não vou poder te ajudar, gente, é o que a gente fala para os outros, né? Porque eu tenho o Por isso meu que eu jeito falo de que a viver. autoestima, ela é super potência a autoestima da pessoa, não Não é? é? Eu acho. A pessoa que tem autoestima, ela pode cair hoje, mas no dia seguinte ela levanta, né? Ela tem esse autoconhecimento. Eu também acredito muito no que você falou, que eu acho que os problemas da gente estão com a gente mesmo, né? Ou ao redor da gente. Muitas vezes a gente não quer se desprender de algo e é ali que está o problema. E a pessoa mesmo ela fala, ai, eu gosto tanto disso aqui, eu não queria ficar sem isso aqui. Mas ela sabe que se sem isso aqui, ela vai voar, ela vai crescer, ela vai, né? Então é ali que está a resposta, né? No autoconhecimento, né? É você, como você Exatamente. disse, é você olhar para dentro de você, fazer uma autoanálise do processo que está acontecendo e a resposta acredito que venha ali mesmo, Ou estou né? errando aqui, estou errando lá, entendeu? Poxa, tem que fazer diferente isso. Tá? Então é você mesmo, é a autoanálise. E quando que as pessoas podem entrar em contato com você, você ainda trabalha? Hoje a Yara está fazendo o quê? Vamos lá. A Yara hoje Então, hoje, trabalha na atualmente, PAD, né? eu Você fechei o falou? consultório na época da pandemia, Tá. tá? Estou querendo reabrir agora também, de novo, estou procurando. E assim, eu trabalho na PAD, né? A Associação de Pessoas, de Amigos de Do nosso pessoas amigo com querido, né? deficiência. Ele que Gente, tá? preside lá, né, Pedrinho? O nosso amigo da PAD, Cavalcante, Cavalcante. né? Aliás, foi ele que me Cavalcante. indicou você, É? viu, Cavalcante? Falou, tem uma pessoa maravilhosa, Daná, e logo entrei em contato com você. Ele é uma pessoa incrível, que aliás, quero mandar um abraço para o nosso querido Cavalcante, tá sempre aqui no bairro do Ipiranga, ele tá sempre, Não, ele é uma né? pessoa E esse trabalho fora da de PAD, que é série. fora de série, né? É, Que você demais, trabalha lá, você sabe, né? Como essas crianças precisam desse Preciso trabalho, mesmo, né? viu? Tá? E assim, o Cavalcante, depois que ele leu o livro, aí ele ligou para Yara, maravilhoso, adorei, emprestou o livro para todo mundo. Eu falei, se você ficar emprestando, ninguém compra. Brincando com ele, né? Mas assim, aí eu falei, pô, dá para fazer um filme disso aqui. Sabe? Muito bom, muito bom. E tá Essas fazendo doenças, propaganda. essas doenças oportunistas que vêm aparecendo aí, TDAH, autismo, né, que agora virou, não é que agora virou, agora acho que a ciência tomou conta, né, dessa, não chama de doença isso não, né? É uma doença isso não, né? É um estado da pessoa, como é que é? Essa TDAH, essas coisas. A terapia Isso aí já é mais pro lado da medicina mesmo, da né? medicina, Do né? psiquiatra e tal. Sim, mas as pessoas também podem também fazer terapia, as crianças, as pessoas, né? Porque se tratando de uma Não, doença não. tão Esse recente, tipo de terapia em criança, não. 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 Então, Fazer, porque é muito profundo, você não sabe o que a pessoa vai encontrar. Tá? Então, criança, ela não vai saber lidar com aquilo. Porque a criança vê, né? Você já viu o bebê que fica olhando para a parede, fala com alguém e não tem ninguém. Tá? é uma Então, loucura isso, né? Tá? Então, tudo isso. Então, criança não se faz, né? Adolescente também não. Né? Pessoas que sejam doentes, né? Debilitados e tal, então não se faz. Né? Porque a pessoa vai entrar em contato com traumas profundos. Né? Ela vai se assustar, ela vai se reconhecer. Você fazendo a Bárbara. regressão, Então, você falou um ponto legal agora. Você fazendo uma regressão, você não adquire traumas? Não? você conserta o que você tem. É. Que eram os traumas que estavam lá inconscientes. E a pessoa não leva isso para tipo assim, ai, olha, nossa, aquela época que eu voltei, nossa, eu lembrei de umas coisas que aconteceu, isso não vai traumatizar mais ela ainda ou é limpo isso? Ah, só aconteceu, traumatizou. Bom, vamos consertar. O inconsciente, para mim, eu vejo assim, como se fosse um porão da tua casa. Uhum. Tá? Você vai na casa do teu pai lá, tem um porãozinho lá, onde que tem uma mesinha fechada com um monte de coisa que você tinha e guardou lá. Aí, olha, a mesa tá aqui. Aí se abre e tal, aí você começa a pegar coisas. Pessoa que não quer ir fazer terapia, pessoa que não quer procurar uma psicóloga, qual a técnica que você pode dar para essa pessoa que está vendo, assistindo a gente aqui, ou ouvindo a gente? O que você fala para a pessoa? Ah, não quero ir lá. Mas você pode dar algum exercício aqui para a pessoa, se é que dá para fazer esse exercício, dessa consciência,
fecha os olhos, põe uma música no fundo. Como é que é isso aí? Eu faço isso, eu só tive que fazer isso para vir aqui, Ah, ah. né? Então, é bem assim, é o relaxamento, tá? Senta, deita, um lugarzinho gostoso, uma musiquinha de fundo, tranquilo. O relaxamento, assim, não tem ninguém em casa para Sim, criança sim. olhar, nada, tá sozinho, né? Vai relaxando o teu corpo, começando dos pés, tal, até chegar à cabeça, sobe, você vai sentir aquele corpo pesado, né? Gostoso mesmo, aí gozado que as ideias começam a vir. De repente você começa a ter, nossa, não tinha pensado nisso. Porque você limpou a tua mente. Você tirou todas as cacas que tinha lá, sabe? Aí deu para você enxergar o que você tinha aqui. Sei lá, falando de uma forma Sim, popular, tá? isso que é Você vai legal. enxergar o que tá te fazendo. Sabe aquele negócio? Isso tem um cheirando, tá um cheiro ruim aqui. Você vai ver um peixe que tá lá esquecido. Aí no fim é Aí, aquilo que você mas falou. olha, As era isso aqui. respostas estão com você mesmo, né? Não tá fora de você. Eu acho que é isso mesmo, né? Se você vai lá, você num ambiente bem calmo, põe uma musiquinha para relaxar e vai relaxando e vai no seu problema, né? Eu acho que você tem que ir pontual no seu problema, não A é? conversa que você tem com você mesmo é muito boa. Não é muito Sabe aquele boa. bate-papo? Porra, Aquele será que bate-papo eu comigo? devo? Sabe aquela coisa assim, pô, recebi uma proposta de emprego, mas eu tô tão bem nesse emprego. Vou É, questionar, né? Poxa, vamos questionar por que que Deus botou isso? Não, isso aí é espiritualidade, né? Por que Deus colocou isso na minha mente? Por que que foi? Tem umas coisas assim na vida da gente que é bem louco, não é, Yara? Às vezes você está tão bem numa situação, num relacionamento, de repente aparece uma outra pessoa. Isso é, né? Você está bem no seu emprego, e de repente aparece um outro emprego, de repente você está numa casa maravilhosa, de repente aparece uma outra casa maravilhosa. Que loucura que é a vida da gente, né? A gente não tem sossego o tempo inteiro, a Tem gente que fala, pensar, né? entra lá e vê por que tá aparecendo essas coisas. Porque nada é por acaso, Nada como é por você fala, não é? acaso. Nada é por acaso. Tá tudo certinho. Ah, Nós nascer, ó, como a gente vai nascer de novo, né? Nós vamos nos encontrar eu no acredito em futuro. vidas passadas. Eu acredito que a gente tem, né, espiritual. Eu não tenho, eu falo que eu não tenho nenhuma religião, sabe? Eu não sou católico, eu não sou da Umbanda, eu não Mas sou religião evangélico, eu não não tem nada a sou ver com religião. espírita, eu não sou Tem mais a espírita. ver com a Eu tenho um filosofia. pouco de cada coisa dentro de mim, sabe, Ara? Eu sou uma pessoa que acredita em Deus sobre todas as coisas, temo muito ao nosso É Deus, o né? princípio, né? É. Deus é o princípio. E vou driblando a minha vida, né, com a espiritualidade, né? Acredito sim que tenha vidas passadas, acredito que a gente vai se reencarnar de outras vidas também, e porque senão não teria sentido, eu acho que a vida, Não tem sentido. né? Então esse é um outro papo que a gente pode, né, passar. Yara, o tempo, ufa, acabou. Passou. Aí você está aqui e conseguiu, né? Muito obrigada. Tá apreensiva, né? Obrigada. Vou deixar você dar as suas considerações finais, mas antes de tudo, né, você que gostou desse episódio, né, de terapia de vida passada, um pouquinho da psicologia da Yara, compartilhe, dá um like aqui, curte o nosso canal, compartilha com aquele amigo, com aquela família que tem um problema dentro de casa. Quão é importante uma terapia, você passar por um psicólogo, resgatar traumas, né, Yara? Tirar traumas da sua vida, de infância. Eu aprendi também com o cara que fazia regressão, Psicanalista, hipnótico, que conversando com ele, né, eu tinha muita fobia de lugares fechados, ficava muito preso, fobia. Nossa, ele veio de um resgate comigo, né, que eu tive que resgatar lá do útero da minha mãe, né, porque eu passei do tempo de nascer, então eu nasci sufocado, sabe aquela coisa, né? Fui perguntar para minha mãe, perguntei para minha avó como é que foi meu nascimento, e dali elas falaram: você passou da hora de nascer, poxa, e aí? E quando eu era novinha também, eu caí dentro da piscina, eu quase morri afogado, então todo esse sufocamento, desde quando eu nasci, com esse trauma que eu tive de afogamento, isso foi muito importante hoje para mim, para o meu estado de fobia, né? Agora você entende. Mas aí você pode trabalhar. Eu tenho trabalhado bastante isso. Confesso para você que ainda tem alguns, mas mudou muito após o meu conhecimento dessas terapias, desse resgate, mudou bastante, viu? Então eu peço para que vocês que têm algum problema familiar, procurem um profissional capacitado, que nem a Yara, que veio hoje aqui fazer essa entrevista maravilhosa,
E é isso, meu amor. Pode, Vou deixar você... ficou preparado, viu? Tem, né? Eu vou deixar você com as suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado, tá? Por você estar aqui. Fiz uma colinha aqui, aí. Pode falar, pode. O microfone é seu, meu amor. Eu concluí com os meus estudos, com o meu trabalho, tá? Porque antes eu também era curiosa, não estava entendendo muito bem a coisa. Mas com todos esses anos, né, com essa experiência, eu concluí, sim, que nós somos espíritos, né? Vivemos no universo. No universo, né? Temos introjetados dentro de cada um de nós, temos introjetado Deus, que é o princípio de tudo, tá? Acredito que a vida é contínua, né? Não existe, termina essa vida... morreu, acabou. Não. Também não acredito. A vida é contínua. Deus te deu uma vida. Ele criou o espírito e deu uma vida. Essa vida é contínua. Tanto é a reencarnação, diz que você vai, você volta, mas a vida é do espírito, é contínua. Tá? E como a vida é contínua, nós somos espíritos, né? Estaremos juntos, com certeza. Hoje, amanhã. E sempre. E sempre. É isso aí, minha amiga. É melhor a gente ser amigo. Sempre é muito bom ser amigo, né? Não Ter é? amigos, né? É muito importante, né? E é isso aí, então, gente. Mais uma vez, muito obrigado, Yara. Quem quiser adquirir o livro da Yara, a gente vai deixar aqui o Instagram dela, as redes sociais dela aqui. É só entrar em contato com ela, eu já tenho o meu, estou super amando esse livro. Se quiser, eu também tenho, tá? O e-mail. Pode pôr tudo aqui para você. Então, o e-mail é Yara, com Yara Reis, Yara Reis, pc, @yahoo.com.br. Tá. Tá? Vou colocar aqui. O Guilherme vai colocar pra gente aqui depois, aqui na frente para vocês. E é isso aí, gente. Então esse foi mais um episódio nosso Pode Ipiranga. Olha que foi leve, né? Sensual, né? Adorei também. Bacana. São assuntos como esse que enaltecem nosso podcast aqui. E é isso aí, então. Gente, ó, fica com Deus. Mais uma semana maravilhosa para vocês aí, ó. Até semana que vem, hein? Super beijo. Tchau.